como foi 2024 para vocês? Foi a grande virada, realmente. Foi um ano de muita guerra e batalha, como é o livro de Josué. Foi um ano de conquistas, mas de guerras e batalhas também. Mas, graças a Deus, todas vencidas, né? E realmente foi o cumprimento da palavra. Vocês vão viver sonhos de uma vida. E foi o que aconteceu conosco. Coisas que nós já vínhamos declarando já há algum tempo, profetizando, clamando, buscando, aconteceu. A gente já tinha vivido algumas grandes viradas já no início do ano, a vida financeira mudando, a mudança de lugar, de casa, tudo. E aí, de julho, do propósito dos 52 dias para frente, aí foi a grande virada mesmo. Que foi onde vieram as palavras, principalmente questão de Lázaro, que nós tínhamos que retirar a pedra. E aí foi onde nós nos levantamos. E já havia algum tempo que a gente vinha em questão da casa e da moto. Primeiro foi a moto. E a gente saiu naquele dia, oramos antes de sair, como a gente sempre faz para uma conquista. E pedi para Deus, Senhor, o que for da tua vontade, o Senhor vai fazer. Lá atrás, nós já ungíamos a Yamaha. Quando nós saíamos do culto da sede, nós passávamos na Yamaha, ungíamos a Yamaha, porque a gente queria uma moto de lá, e ungíamos a Alma Jeep. E a gente continua fazendo. E quando nós chegamos lá na Yamaha, veio uma vendedora, a gente estava olhando a moto, não veio ninguém. Veio essa vendedora. E ela chegou para nós, nós começamos a conversar, e ela falou, vamos passar a ficha. Falei, tudo bem, então vamos. Até então seria uma moto menor. E ela falou, vamos passar a ficha dessa, então vamos ver o que acontece. Até então, eu tinha receios, porque tinha algumas questões ainda que precisavam ser resolvidas acerca do nome dele, uma dívida da CPFL, quando a gente ainda tinha o estacionamento. E então, fiquei receosa acerca disso. E ainda na hora que ela foi passar a ficha, ela passou num determinado banco, o qual eu já tinha entrado com uma ação contra ele lá atrás, né, quando eu iniciei no ministério, que eles tinham negativado meu nome indevidamente. E quando eu precisei abrir uma conta lá, depois desse tempo, eu estava com restrição interna lá. E aí, até então, quando ela foi passar a minha ficha, eu ainda disse para ela, né, limitando Deus. Falei, olha, não passa nesse banco. Falei, porque eu acho que não vai dar certo, porque eu tenho restrição interna, aconteceu essa situação. Ela falou, não, vamos passar, porque ele é o melhor para a taxa de juros. Falei, não, tudo bem, vamos tentar, né? E aí ela passou, e ela falou assim, seu score é ótimo. E eu, assim, não imaginaria que o meu score seria o que ele é hoje. É impossível, devido à vida que nós tínhamos antes, às situações que nós passamos antes, é impossível ter o score que eu tenho hoje. E aí ela passou e falou assim, seu score é ótimo. A taxa de juros que nós conseguimos para essa moto, ela falou assim, é algo assim que é impossível de acontecer. Aí, no meio da negociação, o Rodrigo quis a moto maior. Aí ela falou assim, vamos agora dar início para a finalização com a moto maior. E foi uma taxa de juro que nem ela acreditou, o valor de parcela que ela falou assim, é impossível para essa moto, a cilindrada dela é impossível. E aí foi onde deu certo, passamos, e eu só sei que quando nós saímos da agência, eu saí com o contrato da moto na mão e eu não acreditava. Eu estava realmente em estado de graça, eu chorava, e eu só agradecia, porque eu não acreditava. Eu ainda me lembro, ainda me emociona, porque eu lembro da sensação que eu tive no momento. E eu não acreditava e eu só agradecia. E a bispa, um tempo atrás, neste ano, ela pregou a palavra de Isaías 54, cante, ó estéreo. E desde então eu venho declarando essa palavra. Toda noite, quando eu vou dormir, eu pego a Bíblia, eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Sobre a questão de gerar filhos e para tudo. E lá nessa palavra fala que você vai esquecer a humilhação da sua juventude. E lá atrás, eu ainda sempre, quando eu estou com as crianças na escolinha ou com os jovens, quando eu tenho oportunidade, eu digo a eles que na minha juventude eu fiz muitas plantações ruins, principalmente em questão de honrar pai e mãe, né? E, devido a isso, eu tive uma juventude bem complicada, muitas travas, principalmente ali no começo de carreira, profissionalmente. Tinha muitas travas, mas muitas mesmo. E aí, na palavra de Isaías 54, fala que você vai esquecer a humilhação da sua juventude. E foi o que aconteceu comigo nesse ano.
É como se, assim, toda aquela humilhação da vida financeira, questões que nós passamos, nós, no início, quando nós casamos, nós chegamos a contar moeda para comprar miojo, para abastecer o carro. E hoje, assim, nesse ano, principalmente, de 2024, o que Deus fez foi realmente sonhos de uma vida. Foram, assim, coisas que a gente não imaginava. E aí, como nós pegamos gosto pela coisa, né? Nós falamos, agora vamos atrás da casa. Porque se deu certo a moto, vai dar certo a casa também. E aí nós fomos atrás da casa e deu certo. Nós também passamos a ficha. Foi algo assim inacreditável. E isso, o nome do Rodrigo ainda com a questão da CPFL. E foi assim, algo extraordinário, porque eu falei para ele, Rodrigo, olha, vai ter um feirão acerca de uma certa corretora, vai lá dar uma olhada. E ele passou, deu uma olhada e falou assim, não é aquilo que a gente quer e tal, mas vamos ver, vamos lá dar uma olhada na casa. Fomos, olhamos a casa, aí a corretora disse assim, não é o que vocês querem, né? Eu falei, olha, não é o que Deus tem para nós, eu sei que Deus tem mais que isso. Ela falou assim, não, então espera que eu tenho algo, o meu primo, ele tem uma construtora e vamos tentar por lá. E terreno em construção, que era algo que impossível para nós. Impossível, é a unção do impossível, realmente. E aí foi onde passamos a ficha, a Caixa aprovou. Até então, nós queríamos uma metragem, e aí foi uma metragem totalmente diferente, que favoreceu a nós na parcela. E assim, foi tudo impossível, inimaginável, os improváveis, coisas assim que só todas as palavras que foram pregadas durante todo esse ano, unção do impossível, o improvável, sonhos de uma vida, a palavra da estéreo, a gente está vivendo nas nossas vidas o cumprimento de cada uma delas. E é assim, são coisas que são experiências que a gente está tendo com Deus esse ano, que só Ele mesmo podia fazer, só Deus mesmo, e a gente fica em estado de graça. Detalhes que é importante, né? A gente estava lá na moto e a moça ela falou pra gente assim, quase chorando. Eu saí do banheiro pedindo para vender hoje e para fazer pelo menos uma venda. E ela falou assim, e aí eu estou com vocês. E nós viemos também orando para conseguir comprar, né? Então houve essa junção. E na casa a gente passou lá, a gente viu o valor. Aí acabou não aprovando o valor que deu, que a gente que era para ser aprovado. E aí o valor da parcela caiu quase R$500. Então, tipo assim, por não ter aprovado. Só que aí, tudo esse que não aprovou, a gente conseguiu no terreno, tipo, mais barato. E acabou que, no final, o valor em si continuou o mesmo. Então, do valor da construção. Então, a economia que teve, a gente tirou de outro lugar. E Deus abençoou. Ainda vão pagar mais barato. Ou seja, uma virada. Foi um ano de guerras, de lutas, mas de muitas vitórias, né? Vale lembrar que, para quem contava as moedas, esse ano um carro foi doado. Sim. Né? É um milagre. Então, Deus tem feito coisas incríveis na vida de vocês, viradas financeiras, rompimentos extraordinários. De fato, tem sido o melhor ano na vida de vocês até então? Sim, tem sido até então o melhor ano das nossas vidas. E tudo começou com a doação de um óculos, aonde uma pessoa veio até a mim, isso antes daquele mover que teve na sede, no dia 1º de maio. E a pessoa, nós sentamos junto no projetor, ela comentou comigo, ainda eu olhei para o óculos dela, falei, o que aconteceu? Ela falou assim, quebrou. Eu falei, tá, beleza. Eu já sabia o que eu ia fazer. No outro dia eu fui no lugar onde eu compro os meus, falei para a pessoa, falei, olha, você vai entrar em contato, você vai ver o que ela precisa e você vai fazer do jeito que ela precisa. O óculos dela não era um óculos barato na época, era um óculos bifocal, tem toda uma questão. E aí eu falei para a moça, faça o que for preciso fazer. E eu tinha começado no trabalho onde eu estou hoje e o salário não era o que eu ganho hoje, era um salário menor. E ainda eu paguei, mas paguei parcelado, mas eu paguei. E doei e fiz. E aí logo veio a questão do carro. Porque o carro foi a mesma coisa. A pessoa sentou comigo e a gente, no dia do trabalho de ligações, nós conversando. E a pessoa comentou comigo uma certa situação. E eu cheguei em casa, eu falei, Rodrigo, eu falei assim, a gente não pode deixar isso. Eu falei assim, é uma pessoa muito querida para nós. Nós temos assim um carinho muito grande.
E eu falei, Rodrigo, a gente não pode deixar a situação assim. E foi onde Deus tocou até mais o coração dele, porque eu não tinha o que fazer. Na questão do óculos, foi por intermédio através de mim, que eu fui atrás. Aí o carro foi com ele. Deus tocou, colocou pessoas, aconteceu uma situação ali perto dele, ele já aproveitou e falou assim, não, opa, eu quero esse carro para mim, porque eu já tenho para quem doar. E foi a mesma coisa, pagamos parcelado, mas fizemos a doação e foi de todo o coração. E assim, a gente só está contando aqui hoje para edificar a fé de outras pessoas. Mas o intuito do Senhor sabe desde o começo que era não contar, que era que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Né? Mas assim, é para edificar a fé das outras pessoas e dizer para outras pessoas que é a palavra se cumprindo. Foste fiel no pouco e no muito Deus vai te confiar. Nós dois, realmente fomos fiel no pouco. Nós tiramos da onde nós não tínhamos. Todas as vezes que nós fizemos grandes entregas, grandes ofertas para a obra, sempre Deus recompensou assim o triplo. Eu lembro quando nós compramos o terreno, nós temos um terreno em Mirassol, e eu estava com medo, né? Porque ele já tinha certeza. E eu estava com medo, e Deus veio e me confirmou no programa da Bispa pela manhã. E aí eu falei para ele, então vai, compra. Compramos o terreno, aí aconteceu uma situação e nós assumimos uma parcela das luzes da igreja. E o que aconteceu? Coincidiu no mesmo tempo. A parcela da luz era o mesmo valor da parcela do terreno. E aí nós falamos, e agora? E Deus honrou. Deus honrou para pagar o terreno, Deus honrou para pagar as luzes. E assim, depois disso, começou as grandes viradas, as grandes mudanças, as grandes conquistas, as grandes coisas. E foi só a bênção, graças a Deus. Sonhos de uma vida. Viradas financeiras, rompimentos internos, compra de automóveis, da moto 0 quilômetro, terreno, a Kombi, tudo. Tem sido um ano, o melhor ano da sua vida também, Rodrigo? Sem dúvida, o melhor ano até então. E eu sei que o 2025 vai ser 10, 15, 20 vezes mais do que esse ano ainda, em nome de Jesus. Está sendo o melhor ano, presbítero? Melhor ano até então, de verdade. Este foi o ano que todas as vezes eu terminava o ano meio triste. A gente não pode ser hipócritas, precisamos ser verdadeiros. E eu terminava o ano meio triste, porque eu sempre pegava meu propósito e eu falava assim, poxa, não foi dessa vez. E dessa vez foi, porque eu pego meu propósito hoje e eu leio e eu vejo coisas que estão lá. E hoje eu vejo concretizado, eu vejo materializado. Eu sei que o que ainda não aconteceu é uma questão de tempo. E Deus vai fazer em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.